Aí ele tentou um aumento junto ao West Ham, o West Ham bateu o pé e falou, não, aumento salarial a gente não vai dar. É isso aqui, ou você aceita ou não. Eu entendo, mas eu iria. Fala nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje vamos acompanhar as notícias no Mengão. Meus amigos, o Fabrício Bruno, que já tinha dado como certo ali a venda dele para o West Ham, o Flamengo já tinha acertado ali os valores da transferência, acho que eram 13 milhões, mais bônus e tudo mais. Eis que o atleta foi negociar o salário dele ali com o time inglês e eles não chegaram a um acordo. Com isso, o Fabrício Bruno não vai sair do Flamengo, continuará no Mengão. Que novela é essa? Todo mundo cravou a saída dele, porém, o Gabigol avisou, hein? O Gabriel já tinha avisado que o Fabrício Bruno fica e ele estava completamente coberto de razão. O Vene Casagrande trouxe as informações ali, explicou o motivo dele não sair. O West Ham não quis pagar o salário que ele estava esperando, foi isso que aconteceu? Vamos descobrir no vídeo de hoje, mas antes de começar pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa e é claro, sempre lembrando que deixaremos aqui na descrição o link do programa SBT Esportes Rio para vocês acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos entender toda essa novela envolvendo Flamengo, Fabrício Bruno e o West Ham da Inglaterra. Meus amigos, o zagueirão ficou. Isso é absurdo, eu tô chocadíssima, né? tá? Eu também Isso fiquei. é um drone de agora, Vene Casagrande. A gente já pode chamar, a gente já sobe esse drone? Gente, quando o Vene me contou no camarim, eu fiquei impressionada por várias coisas, né? O Vene tem uma reviravolta aí pra contar pra vocês na ida do Fabrício Bruno pro futebol inglês. O que aconteceu, Vene Casagrande? Primeiro, boa tarde pra você. Boa Lucas tarde. Pedrosa, Boa você tarde. de casa nesse feriado com a gente. Um beijo, obrigada por deixar a gente entrar na sua casa. O Fabrício Bruno não vai mais ser vendido? Antes de mais nada, quero agradecer ao Gabigol, porque foi uma assistência do Gabigol. A verdade é essa. O que ele fez? Pra quem não sabe, na zona mista do jogo de quarta-feira, o Gabigol passou na zona mista atrás do Fabrício Bruno e gritou para os jornalistas, querendo chamar a atenção, falando, informação, o Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo. Gente, assim, todo mundo riu naquele momento porque ninguém imaginava que isso era verdade. Mas era? Já Não, era? aí Ou deixa eu ele tava explicar. brincando? Aí eu fiquei curioso, eu falei assim, gente, o Gabigol não é amigo pessoal do Fabrício Bruno. Não faz o menor sentido ele brincar com algo com o Fabrício Bruno assim. Algo tem. Aí eu fui apurar, depois dessa declaração do Gabigol, e lá no Flamengo me confirmaram. Sim, o Gabigol ele tá dando uma informação que é verdadeira. O Fabrício Bruno, ele não quer ir. Tanto é que ontem à tarde, logo depois do programa, a gente publicou que o Fabrício Bruno não queria aceitar a proposta, estava tentando o aumento salarial do West Ham. Por quê? Na conta que o Fabrício Bruno fez junto com a família dele, isso eu estou falando pelo que foi passado ao West Ham e também ao Flamengo. O Fabrício Bruno sentou com a família dele e viu que ele ganharia a mesma coisa do que ele recebe aqui no Flamengo. E lá o custo de vida é muito maior. Então, pela questão financeira, ele entendeu que não valeria muito a pena ele ir para os Estados Unidos nesse momento. Trocar o certo pelo duvidoso, porque lá ele ia brigar por posição, aqui ele já está consolidado, e ele entendeu que nesse momento, no ponto de vista financeiro, não valeria tanto a pena. Aí ele tentou um aumento junto ao West Ham, o West Ham bateu o pé e falou, não, aumento salarial a gente não vai dar. É isso aqui, ou você aceita ou não. E aí hoje ele tomou a decisão, minutos antes do programa começar, a gente soube e a gente publicou nas redes sociais do SBT e também tem lá no canal Vene Casagrande, no Instagram, vocês podem ficar à vontade em acompanhar. E é isso, ele tomou a decisão, avisou ao Flamengo, avisou ao diretor do West Ham, que está aqui no Rio de Janeiro, e decidiu ficar no Flamengo. Vamos primeiro ilustrar o que o Vene falou em relação ao Gabigol com o vídeo. A gente tem um vídeo, é esse vídeo aqui, ó. Vamos subir o áudio aí, ó, de novo. Então tá bom. Bomba. Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo, hein? Foi. Então tá bom. E você vê que a reação do Fabrício Bruno, ele nem olha para trás. Assim, eu vou falar o que eu tenho de informação. Pessoas de dentro da diretoria do Flamengo... Vendo, peraí, vai, anda mais um pouquinho. Tá aqui o Fabrício Bruno, tá, gente? Esse é o Fabrício Bruno, tá de costas, muita gente não pode não reconhecer. E aí você tá dizendo que ele nem olha pra trás. Ele nem brinca, por quê? Eu vi esse vídeo várias vezes e eu falei assim, gente, isso aí não é uma brincadeira não. Não faz o menor sentido o Gabigol brincar
com o Fabrício Bruno. Eles não são amigos, não são nada, não tem nenhuma relação pessoal, é apenas uma relação Vene, profissional. quando você brincava de Scotland Yard, você vencia sempre? Não, Detetive? eu vou ser sincero, não era minha praia esse jogo, não. Lucas Pedrosa, o homem foi fuçar uma fala solta de Gabigol e o homem apurou e viu que Fabrício Bruno realmente não estava querendo ir e hoje trouxe em primeira mão o drone do Vene Casagrande, que ele não vai mais. Várias coisas tem dentro dessa situação. Primeiro, não vamos julgar o pessoal. Sim. A gente pode ter a nossa opinião, mas o jogador tem a opinião dele. Tem o olhar cultural, o olhar familiar, o olhar da qualidade do que A ele esposa tá tem grávida. como ponto de vista. A esposa tá grávida. Tudo isso tem. A gente tem que respeitar a escolha dele. Mas podemos ter também nossa opinião, não é Claro. mesmo, Lucas Pedrosa? Talvez seja, a gente se impressionou com o valor que o Flamengo ia receber para um jogador que já está mais velho para receber um valor tão alto, não é um jovem. Sim. Talvez essa seja a última grande proposta da vida do Fabrício Bruno. É difícil a gente... Eu acho que assim, a gente tem que pensar na carreira dele. Se a gente for pensar futebolisticamente, eu acredito que ele tenha tomado uma decisão que não me é a mais correta. Ficar no Flamengo ganhando alto salário no Rio de Janeiro, que é um baita lugar, com o suporte que ele tem, com o suporte familiar também, porque a mulher tá grávida, então você pode ter outras pessoas ao seu redor de uma forma mais E fácil. hospitalar também, E porque hospitalar ter filho no também. Brasil é diferente Exato. fora do Brasil. Tá longe de ser um absurdo, tá? Longe, longe. Agora, se eu for analisar a carreira do Fabrício Bruno, vamos lá. Ele sai, passa por Cruzeiro, passa por Chapecoense, Red Bull Bragantino, Flamengo, auge da carreira. Aí ele pode, o único auge além do Flamengo aqui na América do Sul é você ir para a Europa. Sim. Só que ele não ia só para uma Europa, para um mercado qualquer. Ele ia para a Premier League, para jogar no West Ham, que é um time ali de meio de tabela, que às vezes disputa a competição continental. Então, na minha visão, o melhor caminho para o Fabrício Bruno seria ele ter essa experiência, dele jogar numa Premier League, que é algo diferente, dele conhecer outra cultura, dele criar os filhos dele também numa cultura diferente, onde você aprende o inglês. Tudo isso edifica a pessoa. Então, se eu fosse o Fabrício Bruno, unicamente, exclusivamente, eu iria para a Inglaterra. Mas eu não posso falar que, meu Deus, ele está certo ou ele está errado, porque depende da esposa, depende da família. E a gente sabe que um atleta muitas vezes não funciona sem a sua família. E isso é completamente normal, como qualquer pessoa. Então, eu entendo, mas eu iria. Vocês sabem que eu gosto sempre de tentar trazer o olhar familiar, né, para esses casos. E esse é um caso muito curioso, né? Eu acho também, na minha opinião, de fora, é claro, né, não é a minha família, que o ideal seria o Fabrício Bruno ir. Se a gente pensar em cifras, Vene Casagrande, a gente não pode pensar só no que a gente ganha hoje e gasta hoje. A gente tem que pensar o que traz aquele time, aquela competição. Ele vai jogar numa Premier League para sua carreira a longo prazo. E a gente está falando de um jogador de futebol que vai jogar aí mais 10 anos. Então, eu gosto de morar no Rio, eu gosto de... Mas daqui a 10 anos, quando você parar de jogar, você faz a tua cama ali financeira e você volta para morar onde você gosta. Mas, enfim, a gente sabe que pode existir também ali uma tensão ali, uma insegurança da mulher que está gestante, né? Em ter o seu filho fora, a questão hospitalar fora do Brasil. Então, mas a questão aí no Fabrício Bruno não é nem financeira tanto, até porque ele ia ganhar basicamente o mesmo que ele ganha no Flamengo. Então, você parar pra pensar, peraí, eu vou pra Europa ganhar o que eu já ganho aqui, sendo que lá eu vou ter que brigar pra ficar no time titular. No Flamengo eu já sou o titular absoluto. Tô indo pra seleção jogando no Flamengo. Então, assim, às vezes não é nem um absurdo, obviamente. É ruim pro Flamengo porque o Flamengo deixou de ganhar 15 milhões de euros. Só por isso. Mas pelo jogador não é nem um absurdo mesmo. A gente tem uma rede de hospitalar aqui muito boa. O Brasil, ainda mais para grávida, é uma questão muito positiva. Então, às vezes, ela tem uma insegurança assim, mas talvez poderia ter feito um processo, vai ele primeiro, eu tenho um filho aqui, depois a gente vai, você vem na hora que o filho nasce. Eu não sei, Vene, mas... Fernandinha, eu vou ser bem sincero. Eu acho um desperdício. Eu acho que está sendo um pensamento extremamente pequeno. Assim, não sei quem tomou a decisão final, se foi o Fabrício Bruno com a esposa, ou a esposa acabou forçando o Fabrício Bruno a não tomar essa decisão, mas é um pensamento extremamente pequeno. Ele não está botando na ponta do lápis o bem intangível que ele teria durante esse período lá na Inglaterra. Por exemplo, justamente pelo lado familiar, ele teria a oportunidade de dar as condições dos filhos aprender inglês, a própria esposa aprender inglês, ele mesmo aprender inglês, conhecer uma cultura totalmente diferente. Ele não está indo para ficar para sempre.
Ele está indo para passar um período lá, um período que seria extremamente importante para ele, no ponto de vista futebolístico, como o Pedrosa mencionou, porque ele ia atuar na principal competição do futebol no mundo, que é a Premier League. Além disso, ele teria outros ganhos. Eu entendo que o custo de vida lá é muito mais caro, mas você não pode botar no papel apenas o gasto que você vai ter com aluguel, por exemplo, que lá é extremamente caro. Sim. Mas tem o ganho também, o outro ganho cultural. Você tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, outra língua. Eu, particularmente, acho o seguinte, se ele tivesse, sei lá, 21, 22 anos, eu ia até entender, mas ele tem 28 anos. É a última oportunidade que ele vai ter. Gente, o Fabrício Bruno pode voar até o fim dessa temporada. Eu acho muito difícil chegar a um outro clube e oferecer 15 milhões de euros ao Flamengo para contratar o Fabrício Bruno com 28 anos. E assim, não só a questão cultural e familiar, mas também para o que agrega a imagem dele como jogador de futebol, isso que eu ia né? falar. Se ele arrebentar no West Ham, que não Perfeito. é difícil, ele é um cara alto e veloz, o que é isso muito aí. raro, o que acontece com ele? O Fabrício Bruno é um baita de um zagueiro, né? Isso tem que ser deixado claro e a gente pôde ver um teste de fogo com ele na seleção brasileira jogando contra várias seleções. Inclusive, acredito que isso tenha pesado muito para o West Ham vir procurar o Fabrício Bruno. Então ele faz 1, 2 temporadas de alto nível na Europa, ele consegue no mercado interno, inclusive, conseguir um contrato de renovação ou ir para um clube que pague mais a ele e cada vez mais ele vai edificar ali a carreira dele, inclusive financeiramente. Mas eu estou muito nessa conveniência também no sentido de o ganho como pessoa é praticamente intangível, você não consegue dimensionar o que é você viver outra cultura. Pode ser positivo para uns e negativo para outros, mas eu acredito que a maior parte das pessoas consegue entender que, cara, isso aqui mudou minha vida, isso aqui mudou minha cabeça, a forma como eu penso e tudo é uma mais. entrega, às vezes até que muita gente pode não conseguir viver longe do seu país, pra gente é uma coisa positiva, mas Sim. tem gente que pode não enxergar desse jeito, mas é uma entrega que o jogador de futebol sabe que se ele for um cara que performa nessa prateleira alta que é a do Fabrício Bruno, uma hora isso vai acontecer, ele não vai viver no Brasil pra sempre, né? Uma hora ele vai ter que caminhar na Europa, Tem um detalhe, até pra dar um plus na meu própria ponto é o carreira. seguinte, tudo bem, ele assinaria um contrato de 5 anos, mas se desse 1 ano ele não tivesse se adaptando bem, ele poderia retornar ao futebol o contrato brasileiro. seria de 5 anos 5 ainda, anos. né? Gente, assim, Eu tô Eu iria impressionada. com certeza. Eu eu tô iria com impressionada. certeza. 5 anos Só de amor. trazendo o lado do Flamengo, que é um clube que aceitou a proposta para poder vender, o Flamengo em nenhum momento vai chegar no jogador e vai, entre aspas, forçar Claro. a saída. Porque isso já aconteceu. Por exemplo, quando o Gerson saiu, foi para o futebol francês, o Flamengo, na ocasião, queria muito fazer a venda, porque era durante a pandemia. Nesse caso, embora seja um valor absurdo, mas o Flamengo está super tranquilo, a diretoria não vai brigar, nada disso. Pelo contrário, é um jogador que é considerado titular. E tecnicamente- Só é ruim para o Léo Ortiz, né? Olha porque aqui, ó. vai ter que brigar pela titularidade Fabrício novamente. Bruno acertou em decidir permanecer no Flamengo? Essa é a pergunta da nossa enquete. Eu acho que não, mas é a opinião nossa, tá? A gente não tá Claro. julgando a escolha de ninguém, não, hein? A gente só, cada um aqui deu sua opinião. A minha foi que eu iria. Isso é muito pessoal, Vene não tem iria. como. Pedrosa iria. E você? Acha que sim? Está em alta aqui? Deixa ele? Ou não? Oportunidade única. Até agora, né, 52% sim, está em alta aqui, e 48% não, oportunidade única. Assim, é bem complicado falar sobre esse assunto, né, porque é algo muito pessoal. Cada um observa de uma maneira diferente. Se você parar para olhar pelo lado financeiro, você vê que no Flamengo você está estabilizado, você é titular, você ganha em dia. Você chegou à seleção faz pouco tempo, seleção brasileira. Você está consolidado no Flamengo e você vai ganhar o mesmo no outro time, onde você vai ter que correr atrás da posição, buscar um lugar no time. Você fala, opa, peraí, aqui eu já tô bem. Lá eu posso ser que eu não me adapte, enfim, não vire. Os caras queiram me emprestar para um time inferior, acaba ali tendo que dar um passo atrás na carreira. Ou você pode olhar como, caramba, peraí, a Premier League. Como aconteceu com o zagueiro Murilo, que era do Corinthians. Apesar dele ser muito novo, né, muito jovem, o Murilo, foi para a Premier League jogar no Nottingham Forest, que é um time que brigou para não cair, tá arrebentando. Provavelmente ele vai para um time melhor essa temporada, porque fez uma temporada muito boa lá, foi um dos destaques da equipe. Se eu não me engano, foi o grande nome do time na temporada, o zagueiro do Corinthians, que era do Corinthians, né, o moleque novo. Aí o Fabrício Bruno tem muita qualidade, ele poderia alçar voos maiores.
não só na questão cultural, como já foi dito, mas também na visibilidade que ele teria jogando contra um dos melhores jogadores do mundo, que é a liga da Premier League, né? Que é considerada a melhor liga do mundo pelo nível dos jogadores e também das equipes, que são muito equilibradas. A gente vê ali o último game do primeiro, assim como no Brasileirão, só que aqui muito por serem times mais nivelados, por não terem tanta qualidade, né? Lá é o contrário, muitos jogadores bons espalhados em diversos times que acabam jogando bem uma temporada, indo para times melhores, como você tem o exemplo do Murilo, né? Poderia acontecer isso facilmente com o Fabrício Bruno, mas eu quero saber de vocês. Vocês acharam que foi uma decisão certa dele, acertada em continuar no Flamengo, ou ele errou grandão em não buscar essa oportunidade na Europa? É claro, o Flamengo ainda lucraria ali cerca de 15 milhões de euros com a venda desse jogador. Daqui a pouco traremos mais informações sobre o Mengão. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!